Como organizar a sua biblioteca 3D? Quem aqui quer saber sobre isso? Porque realmente é uma das coisas que traz bastante dúvidas, né? É que a gente fica meio perdido, é muito bloco, é muita textura, é muita coisa em 3D. Como é que faz isso pra ficar de um jeito correto ou um jeito que realmente vá funcionar pra você, né? Foi um assunto muito pedido, tanto que quando eu postei aqui nos stories e no meu feed que o assunto seria esse, muita gente me escreveu falando, cara, bem aquele assunto que eu te pedi uma vez por direct, ou bem um assunto que eu precisava. Então eu fico muito feliz de que a gente vai falar algo que realmente vai te ajudar. É um mistério pra mim, muita gente acha que como? Faz pra organizar por bloco, faz por organizar... Como é que você organiza? Por ordem alfabética? Gente, primeiro de tudo, organizar a biblioteca tem a ver com organização, né? A organização... ela é fundamental para ter o quê, gente? Produtividade, tá? Se você não tem organização, consequentemente, você vai ter problema em ser eficiente. Consequentemente, vai ter problema em ter velocidade. Consequentemente, você dificilmente vai ser competitivo, tá? E automaticamente não vai ser bem remunerado. Seja no seu trabalho que você tem hoje, ou se trabalha para alguém, seja para atender clientes, tá? Uma coisa tá conectada com a outra, por isso eu acho esse assunto muito importante. Vamos ver aqui, simular, por exemplo, tá? Se você tem aí o seu estúdio ou trabalha sozinho, não importa. Vamos dizer que você hoje cobre R$500 por render e consegue fazer sozinho aí um render a cada 2 dias, tá? Então se você contar aí 20 dias úteis, 4 semanas, você vai ganhar no final dessas 4 semanas de um mês mais ou menos R$5.000, porque você vai conseguir fazer 10 renderings, né? Um a cada 2 dias por R$500, vai ganhar uns 5 pau. Agora imagina se você for capaz de fazer 2 renderings por dia, cobrando a mesma coisa. Então, não tem a ver às vezes com cobrar melhor, mas vamos lá, 2 renderings por dia. Durante esses 20 dias você vai fazer o quê? 40 renderings, cobrando a mesma coisa, você vai poder ganhar R$20.000, tá? Ou seja, 4 vezes mais, simplesmente por ser mais eficiente. E isso só depende de você. Então às vezes a gente reclama do mercado, reclama de um monte de coisa, mas a gente tem que se perguntar o quão eficiente você está sendo no seu trabalho. Eu desde sempre, eu tento criar processos que aumentam a minha produtividade, justamente para alavancar os meus ganhos com renders, tá? Então mesmo quando eu não conseguia cobrar R$2.000 por render, eu já ganhava muito bem trabalhando sozinho, muito mais do que qualquer amigo meu ganhava. Eu posso até dizer que eu talvez ganhava 10 ou 20 vezes mais do que qualquer amigo meu na época. E por quê? Porque eu criei um método que me tornou eficiente. E um dos pontos desse meu método é ser organizado. E como funciona, por exemplo, a construção de uma cena? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar que você fechou um projeto, tá? Eu quero saber se isso aqui já não aconteceu com você. Eu vou simular uma história aqui e eu quero saber se, por um acaso, você já não passou por isso, tá? Deixa eu fechar só um pouquinho aqui essa janela que tá estourando aqui, ó. Agora sim, agora sim. Vamos simular aqui como se você estivesse fazendo uma cena em 3D e você não tivesse a sua biblioteca organizada, tá? Um outro ponto importante, se você não tiver previamente a direção do que você quer fazer, você começa a cena, vai começar a procurar os arquivos do cliente, vai começar a sua organização, vai começar por aí, procurar dentro dos arquivos do cliente, verificar se é o último que recebeu, e daí você se dá conta que recebeu os arquivos há 1 semana atrás e não começou ainda porque estava fazendo outro projeto, tá? E daí você não lembra mais exatamente o que o cliente te falou, o que ele passou, os detalhes. Daí tu tem vergonha de ligar pra ele, porque se ligar pra ele, ele vai saber que você nem começou a trabalhar no projeto dele ainda. Então tá, você deixa quieto e começa a modelar pelo arquivo que você acha que é o certo, tá? E daí você meio que vai catar as mensagens dele que ele mandou no WhatsApp, as mensagens que ele te mandou por e-mail, um monte de informações soltas pra poder juntar e tentar fazer a cena. Daí nesse momento você percebe que tem divergência aí entre a mensagem do WhatsApp e o arquivo que você tava trabalhando. Tu já não sabe mais o que deve seguir. Isso já aconteceu com você, gente? Porque já aconteceu comigo, tá? E nessa hora você decide ligar pro cliente. Daí ele faz o quê? Te dá uma comida. E ele fica decepcionado contigo,
Mas você tira a dúvida e segue o jogo. Senta lá para começar a fazer de uma vez por todas o projeto 3D. E nisso já se passou quase 1 ou 2 dias. E quando vai montar a cena, agora que você já conseguiu se localizar aí perante as informações, você percebe que tem um bloco de sofá que você acha que é muito parecido com aquele da referência. O cliente pegou e mandou uma referência pra você de sofá e disse: eu sei, aquele sofá lá, eu tenho esse sofá. E daí você vai procurar na sua biblioteca, mas não consegue achar de jeito nenhum. Por quê? Porque você comprou lá no 3D Sky e o nome da pasta é HWASTVX7847. né? É impossível de saber o que tem dentro de cada pasta, ainda mais porque você esqueceu de salvar. Quando você compra um bloco no 3D Sky, tem que salvar aquele preview, porque nem todos os blocos que você baixa tem um preview. Então você tem que lembrar, só que você esqueceu de baixar essa miniatura. Então também você não sabe o que tem dentro das pastas. Então começa a procurar pasta por pasta. Tem que adivinhar o bloco pela textura, porque você não tem o preview. Você olha essa textura, eu acho que é desse bloco, acho que não é. E daí quando você não consegue achar, você começa a abrir um monte de arquivo Max pra ver se acha o que você procura, tá? O final tu já sabe. Eu tô cansado aqui só de tentar contar essa jornada furada aqui pra você, que demorou 3, 4, 10 vezes mais tempo só por falta de organização. Acontece comigo desse jeito, né? E vamos lá, o que podia ter sido diferente nessa história? O que poderia ter sido diferente? Primeiro, quando você atender o seu cliente, pegue toda a informação. Reunião, call, WhatsApp, e-mail. Pega tudo isso e filtra enquanto ainda está fresco na memória, tá? Salve em pastas. A gente tem uma pasta aqui que chama assim, ó, arquivos recebidos do cliente, que é tudo que ele manda, tudo que mandou por e-mail, por WhatsApp, enfim, né? Tudo isso que eu tô falando aqui. Várias informações, às vezes o arquiteto dele mandou uma coisa, às vezes a engenharia mandou outra, às vezes o marketing do cliente mandou outra, às vezes o cliente te mandou direto um PDF. Então, olha só, ali é tudo que é recebido, mesmo que sejam vários arquivos iguais, mesmo que seja tudo que é referência, o que vai acontecer? Tá fresquinho na memória, é muito importante você fazer isso. Criar uma pasta que a gente chama de filtrada, onde coloca o que precisa ser feito. Então, pega todas as divergências que houve, já tira a dúvida naquele mesmo dia, no outro dia com o cliente. Então, ele até vai ficar feliz, porque você já está entrando em contato com ele. Assim que recebeu as informações, ele, poxa, que legal, já está trabalhando no meu projeto. Então, você vai o quê? Filtrar todas essas informações, colocar numa pasta filtrada. E daí você pode continuar no projeto que você estava trabalhando, fazer 2, 3 projetos na frente desse projeto, porque quando você for sentar para fazer esse projeto, você vai na pasta filtrada e você organizou de uma maneira que seja legível para você encontrar essa informação de forma que você consiga seguir aí através do seu método, tá? E como você pode fazer isso? Você pode anotar num bloco de notas, porque um resumo é importante. Nem sempre colar tudo que o cliente escreveu ajuda. Às vezes você tem que fazer um filtro, por isso que é filtrada mesmo. Faz um resumo lá, coloca num bloco de notas e você já resolveu grande parte do seu problema, tá? E daí agora a gente vai para a biblioteca, tá? A biblioteca. Por que você precisa organizar a biblioteca? Olha, você precisa organizar para poder encontrar os blocos. É basicamente por isso. A organização vai te ajudar a encontrar com facilidade e imediatamente qualquer coisa que você precisar, né? Você precisa de um bloco, você precisa achar ele imediatamente. É dessa maneira que a organização te traz agilidade, te traz eficiência. Então, primeira coisa a fazer, anota isso aí, você precisa dar um nome legível e direito a tudo que você baixa ou compra. Coloca nomes que não tem uma regra de nome, mas coloca um nome que você vai entender. Então, se você baixou um sofá de 3 lugares, por que não chamar de sofá de 3 lugares 001? E depois vai baixar um outro sofá de 3 lugares 002. Isso é só um exemplo. Sofá de 3 lugares porque é muito fácil achar depois um sofá de 3 lugares, né? Poltrona marrom de couro. Por que não colocar esse nome, poltrona marrom de couro? Do que? PTN 02547, não sei o que lá. Meu Deus, cara. É um nome que você nunca vai achar. Então é importante você colocar o nome do que é. Se você quiser colocar o material ou a cor, por exemplo, poltrona marrom, Jader Almeida. Se quiser colocar o designer, se quiser colocar o nome da poltrona, é importante. Mas você tem que colocar o maior número de informações nesse nome, porque vai ficar fácil para você achar depois. Se você, inclusive, quiser fazer uma busca, você consegue achar. Então isso é uma das coisas importantes. Colocar um nome que seja legível para você.
vaso com costela de Adão. Pronto. Vaso branco com costela de Adão. Vaso pequenininho com costela de Adãozinho. Não, você coloca um nome, tá? E daí vem a criação das pastas, tá? Eu vou te dizer como eu costumo fazer aqui as pastas. Eu costumo colocar dividido assim, tá? Por uso ou por ambientes. Então, eu tenho pastas de blocos que podem ser usados em qualquer ambiente. Por exemplo, uma pasta sofá. Sofá. Dentro de sofá, eu tenho uma pasta 3 lugares, 2 lugares, chaise e por aí vai. Então você vai lá colocar, eu preciso de um sofá, clica na pasta sofá. Eu quero um de 3 lugares, entrou em 3 lugares. Dentro de 3 lugares, se você quiser dar mais subdivisões, pode, como por exemplo, sofá de design, sofá clássico. Você pode ainda fazer outras subdivisões. É da maneira que você mais vai encontrar facilidade para achar os seus blocos, tá? Por exemplo, na pasta poltrona, pode ter uma subpasta chamada uma poltrona simples, poltrona de couro, poltrona assinada por design. Na pasta cama, você pode ter queen size, king size, solteiro, beliche, sofá cama. Na pasta cadeira, tá lá, biblioteca, cadeiras. Dentro de cadeiras tem jantar, escritório, clássico, pasta luminárias. Dentro de luminárias você vai ter pendente de mesa, piso, né, que é pedestal, de parede, que é arandela. Então fica muito fácil. Eu preciso de uma arandela, vai lá em luminárias, de parede, pronto. E daí lá você ainda pode ter outras, rústica, qualquer coisa, fancy. Você pode dar os nomes que quiser. Mas quando você faz dessa maneira, fica muito fácil. Você precisa de uma cadeira de escritório. Você vai lá, cadeiras, escritório. Ou é muito fácil você encontrar. Coloque esse tipo de coisa. Por exemplo, outra coisa que eu faço também é por ambientes. Porque, por exemplo, o sofá eu posso utilizar numa sala de estar. Eu posso usar num salão de festas, onde vai ter um estar. Eu posso utilizar num super quarto de hotel e vai ter um sofá lá dentro. Eu posso utilizar num hall de um prédio. Então ele não necessariamente faz parte de um ambiente exclusivo de sofá. Por isso que eu organizo dessa maneira. Mas também a gente tem os ambientes, que geralmente esses ambientes, eles têm sim um conjunto de coisas que só é utilizado neles, tá? Por exemplo, eu tenho uma pasta que chama academia. E o que tem dentro da pasta academia? Tem subpastas. Antes, quando eu tinha poucos blocos de academia, eu tinha uma pasta academia e dentro de academia eu colocava todos os blocos de academia lá dentro, tá? Colchonete, tudo que tinha de academia eu colocava lá dentro. Com o tempo a minha biblioteca foi começando porque eu só tinha uma esteira, só tinha um tipo de bicicleta, então beleza, ficava fácil. Mas hoje, como eu tenho uma biblioteca maior, eu senti a necessidade de dentro da pasta academia, eu tenho uma pasta esteiras, uma pasta equipamentos de musculação, uma pasta bike. Então, você vai subdividindo através daquele ambiente. Outra coisa, existem ferramentas que... Tem gente falando também, tem um connector, tem ferramentas que te ajudam a fazer isso, tá? Mas o que eu tô falando aqui é para você tendo o connector ou não tendo, você precisa ter uma organização também no seu HD, para quando você quiser fazer backup, para quando você quiser colocar em outro computador. Então, não é uma coisa que salva a outra, tá? Usar um connector ou não usar não te exime da responsabilidade de ter organizado os seus blocos. Então, outra coisa que é de ambiente também, por exemplo, a pasta cozinha. Beleza, dentro de cozinha, antes eu também tinha tudo que era de cozinha lá. Hoje não, hoje já tem fogão, tem vários tipos de fogão. Coifa, vários modelos de coifa. Geladeira, refrigerador, né? Vários tipos de refrigerador, geladeira. Então, você vai justamente separar isso. Vai ficar muito fácil. Quando você tiver que fazer alguma coisa de cozinha, você simplesmente vai entrar naquela pasta e catar o fogão dali, uma coifa, e você vai ter tudo isso de maneira organizada. Essa é a primeira coisa que você tem que ter, são essas pastas, tá? Outra coisa que salva a vida, gente. E daí já existem, inclusive, isso para comprar pronto, mas eu gosto muito de construir os meus também, que são sets. Sets. O que é sets? São conjuntos de blocos. Isso é outra grande vantagem de se trabalhar com lançamentos imobiliários. É uma outra grande vantagem. Por quê? Você ter sets
de living, por exemplo. Então, você já tem um living lá, que tem um sofá de 3 lugares, um tapete, já tem uma mesa de centro, a decoração em cima da mesa de centro, tem uma mesa lateral, uma luminária em cima da mesa lateral, tem um puff, tem uma poltrona, tem uma coisa em cima da poltrona, tem um vaso de planta, já é um set inteirinho, que você tem só lá um retângulo de living para lançamentos imobiliários, te dá a chance de só você colocar aquilo lá. Pô, meu Deus, você já tem 80% do ambiente pronto e você vai conseguir entregar a imagem para o seu cliente. De verdade, muito se faz confusão do que um artista 3D deve ou não fazer. E se você quer fazer tudo do zero, boa sorte. Faça, tá tudo certo, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Se você quer ter alto desempenho, de verdade, gente, se você fez um living para uma construtora aqui em Blumenau e você usou aquele set, mas usou de maneira... Você traz aquele set, não significa também que tem que usar ele exatamente daquele jeito. Você muda uma textura ou outra, muda a poltrona de lugar, você só pega aquilo, traz de uma vez e com poucos ajustes você tem uma coisa original. E daí alguém lá do Piauí me contratou para fazer que o apartamento é praticamente igual. Eu posso usar aquele mesmo set, fazer pequenos ajustes, então é aí que você ganha eficiência e você sai na frente, né? Você tem que usar isso a seu favor. Outra coisa, esses sets pode ser de living, de decoração, é muito... Você não vai cada vez construir um set de decoração onde vai ter a caneta, a agenda, a revista, a xícara de café. Meu Deus, cara, já constrói setzinhos prontos de quando você precisar de uma decoração para colocar numa mesa lateral de uma suíte, você já tem lá 5, 6 sets esperando para trazer para aquela cena, tá? Quando você vai fazer uma suíte, você já tem cama com o travesseiro, com a colcha, com o tapete, com uma chaise às vezes na frente, com a decoração que vai em cima da mesa lateral. Então, eu crio muitos disso. Onde encontra esses sets, eu tô dizendo para você criar esses sets. Você tem uma biblioteca imensa de um monte de objetos separados. Quando você atende um cliente e cria um ambiente para ele, seleciona aquele grupo de coisas e vai lá e salvar a seleção já salva como um set. Você pode usar numa próxima vez. Então, vai fazendo isso cada vez. Você pode ir criando. A partir do momento que você criou guarda ele. E vai fazendo assim várias vezes, entendeu? Outra coisa, mesa de jantar. Meu Deus, cara, imagina cada vez ter que botar o talher em cima do guardanapo. Poxa, já deixa lá uma mesa de 6 pratos. Já tem lá o jogo americano, o prato em cima, o talher, a taça de água, a taça vazia, um arranjo no meio da mesa. Você pode fazer esse set inteiro pronto para quando você precisar numa outra ocasião, desde que não seja um prédio na mesma cidade que vai lançar aquilo lá, ou na mesma região. Às vezes você vai atender um outro cliente no outro lugar do mundo que não vai nem ver essa imagem. Você pode utilizar ela e para não ficar igual, você faz pequenos ajustes de alteração de textura, muda de lugar um pouco. Então, você faz isso e você vai ver de verdade, gente. Fazendo isso, você vai alcançar aquilo que eu te disse, 4 vezes mais, vai ganhar 5 vezes mais por render, porque você vai conseguir fazer 2, 3 imagens por dia, ao invés de uma a cada 2 dias. Quantas vezes, em média, você usa um bloco antes dele ficar manjado? Você usou uma vez, ele já ficou manjado. O que eu quero dizer é o seguinte, se você só atende as construtoras da sua cidade, não vai dar pra ficar usando aquele bloco em todas as construtoras. Uma hora elas vão dizer, olha, eu não vou mais contratar esse cara porque ele usa o mesmo bloco pra todo mundo. O meu apartamento parece o mesmo do cara lá. Você não pode fazer isso. Mas às vezes você atende uma cidade aqui, uma cidade vizinha, outra. E como eu estou dizendo, não é pra você usar exatamente aquilo. Você muda um pouco a textura, você muda um pouco a posição, já fica diferente. Vê através de outro ângulo. Às vezes o ângulo do cara... Tu tá vendo a mesa de lado. A do outro, você tá vendo a mesa em perspectiva. Já mudou tudo. Então, gente, você tem que cuidar para o negócio não ficar manjado. Claro que tem que cuidar. Mas é isso que te torna eficiente rápido, entendeu? Se engana aquele que cada vez tem que fazer tudo diferente. Não faça isso. E o importante é você salvar esses sets. Então, também você pode ter lá uma pasta chamada sets. Daí tem living, decoração, jantar, banheiro, mesa, sei lá, qualquer coisa, você pode criar isso. Isso vai facilitar muito a sua vida, tá? O importante é você fazer de uma maneira que você vai encontrar, mas também qualquer outra pessoa vai encontrar. Isso é importante ser dito,
Porque às vezes você se encontra no meio da sua bagunça. Sabe aquela gaveta que você tem, que tá uma zona, mas você sabe se encontrar dentro da sua bagunça? Isso não é bom pra ninguém. Porque se você precisar pedir pra alguém, tô longe, preciso do telefone de não sei quem, que eu sei que tá num papelzinho, não sei onde. Por favor, eu preciso de uma coisa que tá lá na minha gaveta, mãe, pega lá. Tá no... Meu, cara, daí não acha. Da mesma maneira, você tem que preparar o seu estúdio pra quando você tiver pessoas trabalhando pra você, ou alguém quiser colaborar com você, fique fácil. Então você tem que fazer uma coisa. Além de que você entenda onde está a sua organização, você vai ter uma forma organizada que seja, a primeira coisa, intuitiva. Isso que eu mostrei aqui pra vocês hoje, qualquer imbecil consegue achar uma cama de solteiro na sua biblioteca. Qualquer imbecil. Porque é só ir lá na biblioteca, vai ter uma pasta chamada camas, dentro de camas vai ter uma pasta chamada cama solteiro. Então, você tem que criar de uma maneira que seja intuitivo e de que qualquer outra pessoa consiga se achar dentro da sua biblioteca. Então faça isso, começa... Como é que você começa a fazer isso? Porque uma coisa é quando você vai começar do zero, né? E outra é quando você já tem milhares de blocos. E eu vou te contar um segredo. Você nunca vai parar para fazer isso. Dificilmente você vai conseguir ter tempo de dizer, vou tirar aqui uma semana para organizar minha biblioteca. Se conseguir, ótimo. Mas dificilmente você vai conseguir. Então o meu conselho é, comece a partir dos blocos que você está comprando e baixando hoje. Hoje, quando comprou um bloco novo, baixou um bloco novo, coloca ele já do jeito certo. Escolha pastas que sejam fáceis. Por exemplo, cara, escolhe cama. Só cria lá a pasta cama, solteiro. Pronto, joga tudo lá dentro. Você começa a fazer aos poucos. Escolha segmentos da sua biblioteca e vai organizando. Um dia você vai ter pronto. Mas o mais importante é você fazer com os blocos novos que estão chegando, já coloca de forma organizada. Porque senão dificilmente você vai conseguir sair desse atoleiro aí. Você vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Faça isso. Outra coisa, tá? Texturas. É importante você ter organização das texturas. Porque os blocos vêm com as texturas. Tudo certo. E eles vão ficar cada um na sua pasta. Vai ter uma pasta de textura. Você comprou um bloco e deixa as texturas com esse bloco lá. Não mexa nisso. Agora as texturas para você criar texturas. Porque tem biblioteca de textura, né? Eu não sei se você tem biblioteca de texturas. Eu tenho. Eu tenho uma pasta que se chama texturas. E dentro dessas texturas, eu tenho uma pasta que se chama madeira. Dentro de madeira, eu tenho uma pasta que se chama deck, outra que se chama madeiras claras, madeiras escuras, outras coisas que tem madeira envelhecida. Então você pode criar também subpastas para suas texturas exatamente como você faz com seus blocos. E daí uma coisa que eu faço é o seguinte, eu tenho tudo duplicado. Então eu coloco, por exemplo, eu tenho duas bibliotecas. Uma para eu encontrar as texturas e outra para o computador achar as texturas. São duas pastas. Como é que funciona isso? Na pasta que eu preciso encontrar, eu uso toda essa hierarquia. Mas eu copio todas as texturas, coloco numa pasta única, que eu chamo aqui de texturas total, onde eu jogo todas essas texturas e lá no meu 3D Studio Max, eu configuro lá em Path, lá no settings dele, que é para buscar as texturas dessa pasta, texturas total, onde tá tudo lá. O que acontece? Eu posso usar qualquer textura de qualquer caminho e vou abrir para carregar as minhas texturas e criar texturas e fazer o que eu quiser. Quando eu abrir esse arquivo no meu computador, ele vai procurar essas texturas da onde? Se ele não sabe qual caminho eu busquei, ele vai pegar dessa pasta onde tá tudo lá. Então ele nunca vai perder as texturas. A única coisa que você vai ter que se preocupar é não ter duplicidade nos nomes, porque senão vai dar problema. Você tem uma... Por isso é tão importante ser organizado. Você tem uma textura que se chama madeira. Porra! Daí tem 10 texturas que se chama madeira. Você tem que... Wood Bump. Noise. Pelo amor de Deus, né? Cria um nome original, nem que seja Noise 001, Noise 002, Noise 00, não importa. Mas que tenha nomes diferentes, para quando o computador buscar, ele vai saber exatamente ou buscar a textura correta, tá? Tem sempre o Relink Bitmap para salvar a nossa vida. E se você não sabe o que é isso, eu tenho um vídeo explicando exatamente como sair dessa confusão de não achar texturas ou buscar as texturas erradas, tá? Dá para corrigir isso, não se preocupe. Use o Relink Bitmap. Outra coisa. Olha que legal. Então, outra coisa. Se eu essa minha pasta única,
eu deixo ela compartilhada, ela tá lá no servidor e tá compartilhada com todos os 30, 40 computadores do escritório. Então, todos os computadores do escritório que abrirem um arquivo, eles vão buscar texturas em um único lugar, nessa pasta onde eu coloquei tudo. E daí o que acontece? Eles vão abrir o arquivo sem problemas nenhum, com a textura certa, desde que eu não coloquei em duplicidade. Então vai funcionar muito bem puxar essas texturas, tá? Você guarda seus blocos já mapeados? Eu guardo os mapas, os blocos tal qual eu baixo eles vêm e tá tudo certo, não preciso mudar nada disso não. Então é importante você ter essa organização, tá? Eu espero que essa conversa aqui de hoje tenha clareado um pouco as ideias suas aí sobre organização de blocos, de como organizar sua biblioteca, organizar suas texturas da maneira que fique eficiente, gente. No fim, é isso. Por que você precisa ser organizado? Para ser eficiente, para ser competitivo, para poder ganhar mais. No fim, isso tudo vai fazer o quê? Fazer você, às vezes, ganhar, como eu coloquei ali no exemplo, 4 vezes mais do que você ganha hoje, só por conta da organização e método claro de trabalhar e ser eficiente. Ó, você também guarda os arquivos no HD? Sim. É lá mesmo onde fica guardado os arquivos, dentro de um HD. Um HD dentro do meu servidor específico para isso. Ander, você também salva as texturas dos blocos baixados nessa pasta total? Sim, eu baixo tudo que é texturas, eu salvo nessa pasta total. Porque lá é o único lugar onde um computador que vai renderizar vai buscar as texturas. Então tem que estar lá também, tá bom, gente? Ander, você tem um servidor no escritório. Você consegue acessar essa biblioteca em casa ou em outro lugar? Consigo. A gente usa VPN e eu consigo acessar da onde eu quiser o meu servidor. Então eu tenho meu servidor conectado à internet e da internet lá da minha casa, quando eu levo meu computador lá para minha casa, eu acesso a minha biblioteca aqui do escritório tranquilamente. Então dá para fazer sim. Só que daí você fica dependendo da qualidade da sua internet, né? E eu às vezes trabalho com arquivos muito grandes, então às vezes é até inviável, tá? Às vezes eu prefiro dar um archive, né? Que daí ele salva todas as texturas que tá usando já. E daí eu levo dentro do meu computador e daí lá eu consigo abrir sem precisar depender da internet, tá bom? Então muito obrigado aqui por hoje. Valeu, dá-lhe pau, dá-lhe render.